Estou dando início agora à minha apresentação de defesa de mestrado acadêmico do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Eu me chamo Tiago Chaibub. O título do meu trabalho é Projeto Ró, uma mitopoética serratense como objeto de aprendizagem poético para a arte e educação ambiental. Meu trabalho se inicia em um reinício por algumas razões. Em primeiro lugar, porque um ano após entrar no curso de mestrado, o foco de minha pesquisa se alterou. E em segundo, pois estou resgatando dois projetos que ficaram por muito tempo parados. Minha nova pesquisa teve como foco o Projeto Ró, um pequeno livro de artes e poesia que desenvolvi junto a 5 amigos no Ateliê Matriz, no ano de 2015. O Projeto Ró tem a intenção de contribuir para a sensibilização e o aprendizado a respeito do Cerrado através do estímulo a um pensamento mítico e poético sobre o bioma e sua arte rupestre. Desse modo, meu objetivo geral foi investigar o Projeto Ró como proposta de produção de uma obra de artes visuais e poesia, idealizada como objeto de aprendizagem poético a ser aplicado na arte e educação ambiental. Para tanto, meus objetivos específicos foram, em primeiro lugar, realizar um relato artográfico e autoetnográfico do processo de pesquisa e produção do Projeto Ró. Em segundo, articular os conceitos de artografia, OAP, AEA e mitopoética em argumentação sobre as qualidades poética e pedagógica do Projeto Ró. E em terceiro, analisar os poemas e a arte do Projeto Ró, articulando-os com a ecologia do Cerrado e com a mitopoética. Cada um desses objetivos se associa a cada uma das partes do desenvolvimento do meu trabalho. Essas 3 figuras rupestres do sumário, associadas aos símbolos do Ouroboros, Caduceu e Árvore da Vida, representam cada uma das 3 partes do desenvolvimento. Na figura do círculo, adentramos na primeira parte, trilhas e retornos, que é simbolizada por uma trilha circular. Ao tomar esta trilha, retornamos a 2 espaços e projetos fundamentais para a realização de minha pesquisa. O primeiro retorno foi ao Memorial das Idades do Brasil, que era meu foco até eu dar reinício ao processo. Para falar sobre o memorial, é necessário antes apresentar seu idealizador, que é também a minha principal fonte de inspiração. Paulo Bertrand foi economista, historiador, poeta, pianista e pintor, e dedicou sua vida a desvendar a ecohistória do Planalto Central e de todo o Cerrado. Bertrand fundou em 2002 o Memorial das Idades do Brasil. Com seu falecimento em 2005, o espaço ficou desativado. Porém, apesar disso, pude visitá-lo muitas vezes ao longo dos anos. Bertrand é meu tio, e desse modo o retorno ao Memorial das Idades do Brasil significa também um retorno a uma memória familiar e afetiva. Foi graças à mãe de Bertrand, minha avó, Maria Helena Wirth-Chaibub, que decidi fazer um projeto de pesquisa de mestrado, tendo como foco o memorial. Minha avó Helena foi uma importante voz pela perpetuação da memória e da obra de Bertrand. Essas são algumas das obras de Bertrand que utilizei em minha pesquisa. A primeira, História da Terra e do Homem no Planalto Central, é sua maior obra histórica. O livro Sertão do Campo Aberto, por sua vez, é uma coletânea poética publicada póstumamente. Porém, a última grande realização de Bertrand, ainda em vida, foi o Memorial das Idades do Brasil. O memorial é um local em Brasília dedicado à memória da terra, da natureza e do ser humano pré-histórico no Cerrado. O local serve como portal de acesso à ancestralidade da terra e da relação humana com ela. Relação essa que se revela através das reproduções da arte rupestre de todo o país que se encontram pintadas em seus paredões de rocha. O memorial foi um espaço idealizado por Bertrand com sua companheira, a educadora Graça Fleury. Juntos eles criaram o Instituto Bertrand Fleury, que agrega também outros projetos voltados à educação ambiental e patrimonial no Cerrado. O livro Memorial das Idades do Brasil, de Bertrand e Fleury, serve como guia didático para visitas ao espaço. Porém, é também um material muito rico e único, que traz uma diversidade de informações a respeito da geohistória do Planalto Central, da ecohistória do Cerrado e da pré-história do Brasil, como traz sua capa. Após o falecimento de Bertrand, o memorial converteu-se também em um espaço dedicado à sua memória. Bertrand desenvolveu uma abordagem de história ambiental que chamou de ecohistória. A ecohistória possui uma vista abrangente sobre o tempo e o espaço e pode se desmembrar em 3. Uma história geológica, que no Planalto Central remonta a 1 bilhão de anos, uma história ecológica do Cerrado,
que remonta de 35 a 65 milhões de anos, e uma pré-história, que remonta a pelo menos 13 mil anos. Com a ocupação humana dos cerrados, surge, segundo Bertrand, um tipo humano culturalmente adaptado ao bioma. A esse tipo humano, Bertrand deu o nome Homo serratensis, ou simplesmente serratense. Pode-se deduzir de sua obra que os Homo serratenses surgiram historicamente em 3 versões subsequentes, que hoje coexistem. A primeira versão diz respeito ao indígena, do pré-histórico ao contemporâneo. A segunda diz respeito ao habitante colonial e rural do Cerrado. E a terceira surge a partir do processo de urbanização da região do Planalto Central. Este Homo serratensis terciário e desfigurado vê-se desconectado da natureza do Cerrado e da ancestralidade da terra, e deve sofregamente buscar a reconexão. E eu sou, afinal, um representante deste Homo serratensis terciário. Além da ecohistória do Cerrado, outra grande inspiração para o Projeto Ró foi a arte rupestre do Planalto Central. Aqui na região se encontram alguns estilos de arte rupestre pertencentes a diferentes tradições. Essas tradições se agrupam em 3 grandes tradições: a naturalista realista, a naturalista estilizada e a geométrica. No Planalto Central se encontram pelo menos 3 estilos de pintura rupestre: o conjunto estilístico de Formosa, o estilo Caiapônia e o estilo Serranópolis. Vejo a arte rupestre do Planalto Central como um portal de acesso à ancestralidade da relação humana com o Cerrado. O Homo serratensis terciário, porém, não é capaz de se conectar a essa ancestralidade de forma literal, mas talvez o seja, através do pensamento mítico e poético. Chegamos assim ao segundo retorno, simbolizado por esta trilha circular, o retorno ao Ateliê Matriz, um espaço em Brasília fundado por um grupo de 6 amigos artistas. Neste espaço, criamos juntos um projeto de publicação de um pequeno livro que conta um mito inventado sobre a destruição e a mágica regeneração do Cerrado. Nosso projeto posteriormente receberia o nome Ró. Ró é uma palavra chavante, povo indígena que possui uma história de séculos de ocupação nos cerrados do Centro-Oeste. Como diz Gomide, os chavantes estabelecem uma ordem quando descrevem o Ró, Cerrado Mundo, como um complexo concêntrico, onde o mais interior é a aldeia, o quintal, e logo depois as roças, seguido pelos cerrados, com as plantas e animais e com os espíritos. Mas embora exista essa configuração dos círculos concêntricos, é ao mesmo tempo um contínuo, no sentido de que cada uma das partes tem limites fluidos. Adotamos esse termo chavante em razão de sua rica simbologia. Pensamos em seus círculos concêntricos como uma representação mítica e simbólica para todo o Cerrado e para a relação dos seres humanos com ele. O Cerrado, mais do que uma terra, é também cultura. As terras do Brasil Central eram conhecidas apenas como sertões, antes que os habitantes coloniais da região desenvolvessem suas próprias relações com ela. A partir do desenvolvimento de uma identidade goiana, o topônimo Cerrado ganha lugar e reconhecimento. Assim como Chaveiro e Barreira, pensamos no Cerrado não apenas como bioma, mas numa perspectiva mais holística, o compreendemos como bioma território. O Cerrado, para nós, é um espaço natural sagrado que construímos através da cultura. Porém, nos encontramos na encruzilhada entre o mundo do colonizador e dos colonizados, e com isso buscamos soluções aos cismas entre estes mundos. Nós do Ateliê Matriz desejávamos retornar a um estado original mítico e beatífico de reconexão com a natureza do qual fazemos parte. Buscamos o retorno a um tempo mítico cíclico, ao tempo dos antigos, das narrativas indígenas, que é uma volta que não é um retrocesso temporal histórico ou algo do gênero. Volta-se sempre para a frente, a um tempo simultaneamente futuro, passado e presente, em que tudo estava unido em um fluxo permanente de transformações. Para simbolizar esse retorno mítico à ancestralidade, evoco de forma complementar aos círculos concêntricos do Ró o símbolo alquímico do Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, e que assim representa um mítico eterno retorno. Retornamos então da trilha circular da primeira parte e podemos ver na figura do círculo uma sutil representação do Ouroboros.
Podemos imaginar a serpente soltando a ponta de sua cauda e ascendendo por um bastão ou tronco de árvore, formando um símbolo como o caduceu do deus grego Hermes. Assim, adentramos nessa figura central de um caduceu rupestre para dar início às trilhas metodológicas do projeto de pesquisa. Foram muitas as transformações ocorridas ao longo do processo através da descoberta de novos referenciais. Adentrando essa parte da figura, que interpreto como um pilão, chegamos aos procedimentos básicos de pesquisa, delineados pela Pesquisa Educacional Baseada em Artes, ou PEBA. A PEBA é um agregado metodológico que surgiu no campo das artes visuais para possibilitar formas de investigação e de exposição acadêmica dos processos e métodos de pesquisa de artistas, incorporando formas de investigação visual, poética e musical. A artografia, por sua vez, é uma metodologia de PEBA que pressupõe uma relação contígua ou híbrida entre as identidades de artista, pesquisador e educador, assim como entre as artes e a escrita acadêmica. Como diz de Cosson, artógrafos vivem seu trabalho, representando seus entendimentos e performando suas posições pedagógicas, enquanto integram conhecimento, fazer e produção através de experiências estéticas que transmitem significado ao invés de fatos. Por sua vez, a autoetnografia é uma forma de narrativa autobiográfica derivada da antropologia e muito adotada por artógrafos, de forma a dar destaque à relação que possuem com a cultura circundante e com o próprio processo de produção e escrita. É também fundamental à artografia o conceito de entrelugar. A artografia gera deslocamentos de perspectiva e conhecimento, transformando-se em uma passagem a outro lugar, um entrelugar. No entrelugar, o sentido reside no uso simultâneo da linguagem, de imagens, materiais, situações, espaço e tempo. A artografia lança mão de diversos conceitos-chave, os chamados renderings, para dar estrutura e visualidade ao trabalho. Alguns renderings propostos são pesquisa viva, contiguidade, aberturas, metáfora metonímia, reverberações e excesso. Porém, de forma suplementar, cada pesquisador pode adotar seus próprios renderings. Desse modo, evoca os renderings, retorno, transformação e expansão associados aos símbolos, Ouroboros, caduceu e árvore da vida, e, portanto, associados também às três partes do desenvolvimento da dissertação. Ascendendo pelas trilhas metodológicas, chegamos à arte-educação ambiental como a área a qual meu projeto de pesquisa se volta. A arte-educação surgiu no Brasil a partir da década de 80, quando vem a substituir a educação artística no ensino formal. Como diz Rasch, por meio do movimento de arte-educação, entre avanços e retrocessos, o ensino-aprendizagem de artes em nosso país passou por inovações ao romper com a escola tradicional voltada à cópia e técnica e, posteriormente, ao deixar de ser considerado como atividade para ser compreendido como cognição. A educação ambiental, por sua vez, começa a tomar forma no Brasil desde a década de 70, surgindo junto aos movimentos ambientalistas. A educação ambiental logo se fragmenta em diferentes abordagens, que fazem crítica à educação ambiental dita conservadora. Muitas perspectivas nascem dessa crítica, e para meu trabalho de pesquisa, adotei a educação ambiental e ecologia humana, em que compreende-se a ecologia humana como um campo aberto, interdisciplinar e pluriparadigmático que nos ajuda a exercitar nossa compreensão-ação do homem no mundo, numa perspectiva de construir um processo educativo que possibilite ao sujeito individual ou coletivo refazer o seu fazer a partir da ampliação do seu próprio ponto de vista, de uma forma mais complexa, criativa, integral e dialógica. Por possuírem diversas semelhanças de objetivos em comum, naturalmente ocorreu uma aproximação entre a arte-educação e a educação ambiental. A partir dessa aproximação, surge, como descreve Rasch, o construto transdisciplinar da arte-educação ambiental. Pela própria natureza e princípios, tanto a educação ambiental quanto a arte-educação procuram interagir com as demais áreas do conhecimento, demonstrando interesse por praxes inter- e transdisciplinares. Rasch entende a AEA como um híbrido que surge no adentramento da educação ambiental na moldura do sensível,
o que significa ampliar uma qualidade que já deveria se ver na EA. Continuando a ascender em espiral por nosso caduceu, chegamos aos objetos de aprendizagem poéticos, um conceito desenvolvido por Fernandes a partir da apropriação e transformação do conceito de objetos de aprendizagem, desenvolvido em relação às tecnologias de informação e comunicação, como uma proposta voltada às ciências exatas. Enquanto os OA são grandemente acríticos, capazes de homogeneizar a educação sobre bases paradigmáticas, hegemônicas e problemáticas, os OAP apontam processos de singularização que conduzem à pluralidade, ocupando o espaço conceitual da educação e da arte por caminhos invisibilizados. A intenção dos OAP é criar novos e diversos territórios para o desenvolvimento das subjetividades, que devem ser ativas em seu próprio processo de construção relacional com o outro e o mundo. Fernandes apresenta o conceito de OAP como investigação como artefato, propondo, através da abordagem artográfica, contribuir para a construção do saber visual, de modo a considerar o fazer artístico em par com a escrita como um processo contínuo, em que sua interconexão gera novos significados, em constante fluxo e negociação. Os OAP cruzam as fronteiras entre a arte e a educação, produzindo eventos artísticos, como pedagogia. Assim, desejamos também que o Projeto RO transforme-se em evento artístico para alcançar sua máxima potência como um material pedagógico voltado à arte e educação ambiental. Ascendendo uma última vez pelas trilhas metodológicas, chegamos ao conceito de mitopoética, que me serviu à análise dos poemas do Projeto RO. Mitopoética ou mitopoese significa o processo ou estudo do processo de criação dos mitos. Para melhor compreender nosso mito inventado, embasei-me no conceito de mito como descrito por autores ligados a 3 diferentes abordagens. Em primeiro lugar, a história das religiões, de Mircea Eliade. Em segundo, a psicologia analítica, de Carl Jung. E em terceiro, a antropologia estrutural, de Claude Lévi-Strauss. Como diz Eliade a respeito dos mitos das sociedades tradicionais, o mito é, ou foi até recentemente, vivo, no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo por isso mesmo significação e valor à existência. Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos. Contemporâneos esses que não são apenas os membros das sociedades tradicionais, mas sim nós mesmos, pessoas racionalistas e urbanas. Apesar de nos vermos muitas vezes desconectados tanto da natureza exterior quanto interior, a realidade é que o pensamento mítico e mágico precede nossa racionalidade e sempre será parte estruturante da natureza humana. Segundo a psicologia analítica, os mitos e símbolos emergem do chamado inconsciente coletivo, uma porção do inconsciente comum a toda a humanidade. O Ateliê Matriz foi primeiro batizado como inconsciente coletivo, e com isso já prevíamos sua influência em nossas criações em conjunto. Essa logo para nosso coletivo se inspira no pepalanto ou chuveirinho, planta do cerrado com pequenas flores que se expandem a partir de um centro. Como diz Jung, não há diferença de princípios entre o crescimento orgânico e o crescimento psíquico. Assim como uma planta produz flores, assim a psique cria os seus símbolos. Encerramos assim nossas trilhas metodológicas e podemos então adentrar agora a terceira parte do trabalho, simbolizada pela árvore da vida. Começando pelas raízes de nossa árvore, apresento o conceito de mitopoética serratense, para dar sustentação ao Projeto RO. Com a eventual urbanização do Planalto Central, as culturas serratenses e suas histórias, assim como as culturas e histórias indígenas e a própria natureza do cerrado, foram apagadas, invisibilizadas. Como observa Paulo Bertrand, Goiânia, com seu estado-novismo, eclipsou a história goiana. Brasília, com seu federalismo integracionista e suas estradas continentais, acabou de consumir a mitopoética dos sertões, que deixavam de ser sertões. Como diz o poeta brasiliense Nicolas Ber, anunciaram a utopia, mas foi Brasília que apareceu. Acredito que devemos reconstruir a mitopoética dos sertões,
criando uma nova mitopoética serratense a partir de um resgate da ancestralidade e da ecohistória do Cerrado, através de um pensamento mítico e poético aliado ao pensamento histórico e científico. Mas não estamos sozinhos na busca por uma mitopoética serratense que permita ao Homo serratensis terciário se identificar com o Cerrado. Algumas propostas semelhantes são o mito do calango voador, de Tico Magalhães, a velha do Cerrado, de Larissa Malti, e Cerrado em Quadrinhos, de Evandro Alves. Subindo em direção ao tronco de nossa árvore, chegamos no relato artográfico da pesquisa, que elucida os caminhos percorridos na produção do Projeto RO. Ainda no Ateliê Matriz, em 2015, criamos rascunhos de ilustrações realistas para os espíritos que integram nosso mito. Os espíritos serratenses que criamos são criaturas híbridas que combinam diferentes aspectos da ecologia do Cerrado. Cada espírito rege um determinado nicho ecológico, mas um continua o trabalho do anterior e juntos encerram ciclos naturais do bioma. Quase 2 anos após o início do projeto, desenvolvi rascunhos para as ilustrações finais dos espíritos, me baseando na arte rupestre que havia conhecido através do Memorial das Idades do Brasil. Subindo pelo tronco de nossa árvore, chegamos ao mito de abertura de nosso Projeto RO, a regênese serratense, que representa uma mágica regeneração do cerrado devastado. Trata-se de um mito do eterno retorno, um mito de criação que se inicia com a destruição de um universo já pré-existente. Esse universo, no caso, é o próprio cerrado. Como dizem os primeiros versos da regênese, o zebu tomou o cerrado, tornado pasto infértil, agora mal capim cresce neste seco agreste. A agropecuária extensiva é a maior ameaça ao cerrado hoje. As raças de gado zebuíno criadas no Planalto Central, como a raça Tabapuã, que Bertrand chamou de bós serratenses, têm devorado o cerrado através de queimadas feitas para abrir pastos. O gado bovino veio a substituir o ouro na economia goiana e hoje ameaça a existência do bioma. Segundo especialistas como Altair Salles Barbosa, o cerrado já não existe mais, pois sua destruição passou por um ponto sem retorno. Porém, como diz Eliade, a catástrofe final colocará um fim à história, restaurando dessa forma o homem à eternidade e à beatitude. Através do mítico eterno retorno, poderá a natureza do cerrado se restaurar de forma absoluta e o ser humano poderá retornar a um estado de conexão natural com seu meio ambiente. Porém, nosso herói mítico não é humano, mas sim bovino. Como dizem alguns dos últimos versos do poema, o antigo e agora novo, teu zebu todo-poderoso, do perigo não se livrou. Ainda incompleto em meio à criação, sofre o ataque repentino do urubu furioso. O zebu torna-se Deus zebu ao comer de um alimento sagrado que lhe revela sua culpa pela destruição do cerrado e lhe concede o poder de recriação do bioma. Ele, ao final, sacrifica-se como um boi de piranha em prol do retorno do cerrado. Mas esse sacrifício necessita de outro personagem para selá-lo. O urubu de cabeça preta, que, morto de fome, ataca o zebu divinizado. Juntos, desfazem-se na recriação e transformam-se em espíritos serratenses. Subindo pelos galhos de nossa árvore, como trilhas que se bifurcam, vão se apresentando os espíritos serratenses que surgem com a regênese. Deus Zebu é nossa entidade maior, recriadora do cerrado. Ele se converte no próprio cerrado e nos espíritos que regem sua ecologia. O primeiro espírito híbrido a surgir se origina do ataque do urubu ao zebu. Uruboi, sombra de Deus Zebu, é representante do sol, da seca e da queimada natural no cerrado. É um representante da morte, mas igualmente da vida, pois muitas plantas no cerrado vigoram com a passagem do fogo. O espírito que segue a Uruboi traz e leva consigo o sol, como faz o deus grego Hélios. Carcararaca, parte carcará, parte jararaca, é um predador oportunista que se aproveita da queimada de Uruboi. Porém, ele é também um predador consciente da necessidade do equilíbrio da vida. Dessa forma, Carcararaca traz as ventanias que guiam os caminhos do fogo e assim impõe limites na ação descontrolada de Uruboi. Em seguida, surge Saporuja, parte sapo, parte coruja,
para dar um basta na destruição da seca e do fogo. Senhora das chuvas, Saporuja é uma curandeira da terra queimada. Porém, assim como a orixá Yansan, quando esta furta de Xangô seu poder de cuspir fogo, Saporuja traz os raios causadores das queimadas naturais no cerrado. Portanto, ela causa o problema, mas logo traz a solução. As chuvas de Saporuja são então absorvidas pela terra, graças à dança de Tatu-Pivara, parte tatu, parte capivara, espírito das águas doces e dos subterrâneos. Sob o cerrado, ocultam-se as principais bacias hidrográficas de todo o Brasil. Tatu-Pivara cria cavernas por onde correm os rios subterrâneos e cava nascentes por onde brotam suas águas, que se espalham para todo o cerrado e além. Por sua vez, por Beija-Floreta, Borboleta e Beija-Flor, espírito do amor e da fertilidade, segue a Saporuja e Tatu-Pivara, se aproveitando de suas águas como locais para a procriação. Porém, assim como o deus grego Anteros, filho da deusa do amor Afrodite, com o deus da guerra Ares, Beija-Floreta incorpora não apenas a delicadeza do amor, mas é também um conquistador. Sua grande arma é sua beleza e brilho, fundamental ao acasalamento de tantas aves, insetos e flores. De seus encontros fortuitos, geram-se embriões, esporos e sementes. Em seguida, para espalhar pelo território do cerrado os embriões criados por Beija-Floreta, surge Guariema, parte lobo-guará, parte seriema, espírito dos ventos semeadores, que dará origem a uma nova geração. Guariema é também um mediador, como o orixá Exu, senhor das encruzilhadas. Ele possui domínio dos ecótonos de cerrado, as regiões de transição com os demais biomas que o cercam. Assim desenha os limites do cerrado, definindo o território. Sua função ecológica encerra o ciclo natural, reintroduzindo o estio de Uruboi. Porém, esse espírito é também um guia das almas, como o deus grego Hermes. Assim, ele permite a ascensão em direção aos espíritos e à divindade maior. Em nosso mito, essa divindade é, a princípio, Deus Ebu. Porém, Jacarandaré, parte jacarandá, parte jacaré, último espírito a surgir da recriação, é a face verdadeira e ancestral de Deus Ebu. Ele é a própria antiguidade do cerrado, e apenas dele poderia ter surgido o alimento sagrado que concedeu o poder recriador ao Zebu. Jacarandaré é nossa árvore da vida, uma representação mítica de uma totalidade expansiva em que todos os tempos coexistem simultaneamente. Seus 9 galhos representam cada um dos espíritos serratenses, sendo o nono nosso ser humano reintegrado à natureza do cerrado. Nosso Homo serratensis mítico ascende ao topo da árvore da vida, reencontrando-se com a fonte e se restabelecendo como guardião do cerrado. Ele é representado pela pegada rupestre com 6 dedos, encontrada no teto da Lapa da Pedra, em Formosa, Goiás. Interpreto esse pé com um dedo a mais como uma representação simbólica que remete à ideia de enraizamento na terra. Nosso Homo serratensis é um antropocosmos, pois possui em si todo o universo, o cerrado do qual faz parte. Esse Homo serratensis representa um retorno mítico ao Homo serratensis ancestral. Porém, buscamos neste retorno a ancestralidade de todo o cerrado, incluindo de suas rochas e seu solo. Afinal, os Homo serratensis ancestrais, ao pintar e gravar rochas de até 1 bilhão de anos, estavam se conectando também a uma ancestralidade da Terra. Por outro lado, falando a respeito do Homo serratensis terciário e urbano, diz Bertrand: quanto mais o homem escapa e sobrepõe-se à natureza de si próprio e do ecossistema em que vive, mais condenado fica a reencontrar-se, a si e ao seu ambiente. Nessa terrível dicotomia, há de gerar-se o novo Sísifo do 3º milênio, o homem não natural, que buscará sofregamente a natureza. Essas palavras aparentemente fatalistas colocam esse Homo serratensis terciário, do qual sou um representante, em uma sina sisifiana. Sísifo foi um personagem da mitologia grega, condenado pelos deuses a eternamente empurrar uma pesada rocha montanha acima, sem jamais alcançar o cume.
Seria, portanto, um símbolo de trabalho sem fim e também uma representação da condição humana. Para Albert Camus, porém, é preciso imaginar Sísifo feliz, ou seja, satisfeito em seu trabalho sem fim. Afinal, o Homo serratensis é por excelência um andarilho, e o Sísifo serratense eternamente carregará pedras até o topo da serra em que se oculta sua recôndita natureza, o cerrado, o reino das Oréades, como diz Bertrand. Assim completamos a ascensão pelas trilhas de nossa árvore da vida e voltamos às figuras de nosso sumário, que se associam aos símbolos do Ouroboros, do caduceu e da árvore da vida. Foi Paulo Bertrand quem primeiro associou a segunda e a última figuras aos símbolos arquetípicos denominados como caduceu e árvore da vida. Seguindo o exemplo de Bertrand, associei os círculos ao símbolo do Ouroboros. Para a mitologia comparada, esses símbolos têm fortes relações, e no projeto Ró pode-se imaginar a passagem de um a outro. Porém, um símbolo não desaparece com o surgimento do seguinte. Todos podem coexistir de forma simultânea e em sobreposições dinâmicas. Desse modo, formam um complexo simbólico, que representa a existência híbrida de conceitos, modelos, culturas e tempos. Para complementar este complexo, incluí a figura de rizomas, conceito desenvolvido por Deleuze e Guattari, que simboliza a capacidade de estabelecer conexões em rede com o outro e o mundo, demonstrando que esse complexo se relaciona com o fora. O livro Ró, como objeto de aprendizagem poético para a arte e educação ambiental, poderá ser utilizado de muitas formas, tanto no ensino formal quanto não formal, e tanto na autoeducação quanto na coeducação. Em princípio, poderá ser trabalhado principalmente com crianças a partir dos anos finais do ensino fundamental. Porém, qualquer pessoa poderá fazer uso desse material. A internet é o local democratizador que permitirá uma distribuição mais ampla do livro, permitindo que qualquer um possa baixá-lo gratuitamente e dele se apropriar. Afinal, desejamos que o projeto Ró seja apropriado em caráter poético e pedagógico, para que possa aumentar sua potência ao construir novos territórios de subjetivação. Desejamos que ele se torne um mito vivo, sendo apropriado pela oralidade. A contação de história é uma prática que pode aumentar o alcance da obra com diferentes públicos. Como todo mito deve ser contado em um lapso de tempo sagrado, o livro Ró também se favorece da preparação do espaço e dos presentes antes que seja feita sua leitura. Através da repetição do mito da regênese serratense e dos poemas dos espíritos serratenses, espera-se que, em algum nível, isso incorra em uma maior conexão com a natureza do cerrado e com a ancestralidade dessa terra. Como diz Café, contar de novo é como fortalecer a curiosidade daquele que pede para reviver uma emoção ou visitar uma imagem, provocada pelas palavras do narrador oral. Embasando-me nos autores Deleuze e Guattari, compreendo que o livro Ró pode ser associado a 3 diferentes modelos do livro: o livro raiz, o livro sistema radícula e o livro rizoma. O rizoma pode ser compreendido em analogia a um mapa. Como dizem os autores, o mapa não reproduz o inconsciente fechado sobre ele mesmo. Ele o constrói, ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. É importante notar que o livro Rizoma não anula os demais modelos. Todos podem coexistir de forma simultânea, do mesmo modo como meu complexo simbólico. Afinal, existem nós de arborescência nos rizomas, empuxos rizomáticos nas raízes. O que conta é que a árvore raiz e o rizoma canal não se opõem como 2 modelos, nem outro nem novo dualismo. O livro Rizoma é, portanto, transcendente, permitindo assim a coexistência dos modelos. Assim chegamos ao encerramento da apresentação, relembrando que realizei alguns resgates do passado. E agora tenho como etapas futuras para o projeto a publicação, a divulgação e a distribuição online do livro Ró. Por fim, convido a todos a ruminar e a reruminar ao máximo os poemas e a arte do livro Ró e dele se apropriar, para que essa obra possa se transformar, criando novos territórios de subjetivação e gerando rizomas para além.
Chego assim ao fim da minha apresentação. Dedico este trabalho àquele que foi sua grande inspiração, Paulo Bertrand, e faço um agradecimento especial à minha avó, Maria Helena Wirth Chaibub, mãe de Bertrand, que foi uma incentivadora fundamental deste projeto. Salve Bertrand e todo Cerrado!